Olá pessoal, nosso Música Propônato Cítuna hoje. Vamos falar aqui de um conjunto nacional. Hoje todo mundo chama de banda. Na verdade, na minha época, lá nos anos 80, a gente chamava de conjunto musical. Então temos aí um conjunto musical gaúcho que surgiu lá em meados da década de 80. Fez aí um relativo sucesso, tem uma legião de fãs muito grande. Estou falando aqui dos Engenheiros do Havaí. Como eu disse, eles eram estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudantes de arquitetura. Lá em janeiro de 85, lá no Grêmio Estudantil, montaram um conjunto lá, até para fazer um protesto contra a paralisação de umas aulas, e acabou agradando o público. Esse grupo foi liderado pelo Humberto Gessinger, que é o vocalista, compositor, um cara assim muito intelectual, um cara lia muito. Isso pautou também o estilo de música lá do Engenheiros do Havaí. Muita gente chamava Engenheiros do Hawaii. Então, por que o nome Engenheiros do Havaí? Na verdade, eles estavam querendo ironizar lá um grupo lá dos engenheiros dentro da faculdade que usava umas bermudas lá, havaianas e tal. E aí, para ironizar, para brincar com eles, disseram que eles eram os Engenheiros do Havaí. Dentro dos grêmios estudantis, havia um pouco dessa rivalidade aí entre um curso e outro. Eles de arquitetura e o pessoal lá da engenharia. O fato é que eles começaram a se apresentar lá no interior, lá do Rio Grande do Sul. Os componentes, além do Humberto Gessinger, tinha lá o Carlos Stein, que era o guitarrista, tinha o Marcelo Pitts, baixista, e o Carlos Maltz, que era o baterista. Lá de cara, já no início, o Marcelo Stein resolveu sair do grupo, ficou pouco tempo e foi para o grupo Nenhum de Nós, um grupo também de rock aí da época, que fez muito sucesso. Ele acabou se firmando lá no Nenhum de Nós. Depois saiu aí, em 86, logo depois do primeiro disco, saiu o Marcelo Pitts, que era o baixista, e entrou aí o Augusto Lix, que é um guitarrista que acabou ficando muito tempo. O Humberto Gessinger, que era vocal e baixista, assumiu o baixo, ficando então aí por um bom período aí o Augusto Lix na guitarra, e continuou aí ó, o Maltz na bateria e o Gessinger no vocal e no baixo. O grupo lançou o seu primeiro disco em 1986, intitulado Longe Demais das Capitais, um disco que fez bastante sucesso. Só que hoje nós vamos focar aqui em um disco que está completando 35 anos do seu lançamento, que foi um dos discos mais importantes da carreira dos Engenheiros. A Revolta dos Dandies. É um disco lançado lá em 87, portanto completando 35 anos. Como eu disse, um disco importante com vários sucessos. Acabou virando aí muitos hits aí da carreira dos Engenheiros. Esse disco tem a música Revolta dos Dandies, número 1 e número 2. Como eu disse no início, o Gessinger era um grande poeta, era um grande leitor da cultura mundial. Grandes literaturas, grandes filósofos, ele estudou muito, principalmente o existencialismo de Jean-Paul Sartre, filósofo francês. A Revolta dos Dandies, ele retirou lá de um livro do Camus, que era também um filósofo existencialista lá da França, que tirou do livro O Homem Revoltado. Dandy, na verdade, só para poder ilustrar um pouco, textualizar um pouco aqui,
Dandy é uma pessoa que se veste muito bem, que se veste como um nobre, mas não faz parte da nobreza. Ele quis fazer aí uma ironia até com as pessoas do dia de hoje, que acaba tentando ter uma vida mais nobre e tal, mas na verdade não pertence a uma outra classe. Isso é muito reportado aí no existencialismo e na obra de Camus, Albert Camus, esse filósofo aí, escritor francês. Esse livro foi escrito pelo Camus em 1951. Então, todas as músicas, ou a maioria das músicas do Gessinger, sempre tinha um tema muito forte, muito social, muito essa questão do existencialismo do homem. Essa coisa dúbia, né? Que é na música que ele fala na Revolta dos Dantes, ele fala entre um rosto e um retrato, entre o real e o abstrato, entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez. Então coloca essa situação ambígua aí do homem. Então preste atenção na letra lá da música, dessa música que tem a 1 e a 2, e vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão que um Gessinger sempre coloca. Outra música desse disco também é Terra de Gigantes, uma música importante aí na carreira do Engenheiros. Essa música, ele fala um pouco aí dos anseios, dos riscos da juventude, de todo aquele sonho da juventude de poder transformar, de poder mudar o mundo, que acaba depois se transformando numa grande ilusão. Ele fala que a juventude é como uma banda num comercial de refrigerante. Uma coisa bonita, alegre, mas que na verdade não conseguia mudar aí a realidade dele. Então, Terra de Gigantes também é uma música bem legal, bem filosófica aí. O grupo sofria algumas críticas, porque estávamos lá na metade da década de 80 e o Rock Brasil tinha por seu maior objetivo, e na verdade acontecia muita questão de algumas temáticas não muito profundas. Era mais uma diversão, mais uma alegria. E os Engenheiros acabaram sendo um pouco criticados por isso. Mas tiveram e ainda tem muitos fãs aí curtindo aí as suas músicas. O Gessinger continuou no grupo. O grupo teve muitas mudanças depois dos integrantes ao longo dos anos. Gessinger continuou a sua carreira solo, fez muitas apresentações, depois acabou virando aí um escritor, escreveu alguns livros, que a gente pode comentar isso aí depois em outra oportunidade. Então, Gessinger sempre foi o grande cabeça aí, o grande mentor dos Engenheiros do Havaí. Outra música também interessante é Infinita Highway. Também ele faz uma metáfora aí sobre o homem, sobre a sua vida. Highway, na verdade, é uma estrada, é o nome que se dá lá, uma estrada de alta velocidade, livre, grande, lá nos Estados Unidos, as highways. E aí o Gessinger fez aí uma metáfora falando da vida do homem, onde nada ele conhece, que ele não consegue saber o que vem, mas que é uma grande luta, uma grande descoberta ao longo de toda a vida. Então é uma música bastante interessante, dessa falta, dessa certeza do que há por vir. Outra música que aparece aí, até uma música meio romântica, é Refrão do Bolero, que é uma música lenta, aparentemente é uma música romântica. Ele acaba falando lá de uma moça, o nome dela é Ana, tem algumas versões aí para essa Ana. Alguns dizem que era um antigo amor aí do Gessinger, uma frustração, que na verdade ele não confirma. Alguns dizem que é apenas o nome é para poder dar rima às estrofes aí do Gessinger, coisa que o Chico Buarque, por exemplo, fez a vida inteira.
colocava o nome das suas musas, das suas mulheres, mas na verdade eram nomes que rimavam aí com as suas estrofes, não tinha nada a ver com os amores, com as decepções. E aqui nessa música ele conta um pouco a história de uma decepção amorosa, e como um refrão do bolero, todo mundo sabe que bolero é uma música assim, cheio de frustração, de tragédia amorosa, e o refrão nada mais é na música do que a repetição de uma frase. Então a repetição do sofrimento e tal, uma música bem legal, fez muito sucesso na época, o refrão do bolero. Vocês vão poder ver depois aí outras músicas que tem no disco, nós só vamos citar. E para encerrar aqui a nossa postagem desse disco, A Revolta dos Dandes de 1987, vamos falar da música Além dos Outdoors. Para quem aí é mais jovem aí, lá na década de 80, os outdoors, aquelas placas enormes que ficavam na beira das estradas ou até na cidade, era um meio de propaganda, de chamar a atenção das pessoas para poder vender algum produto. Ao longo da história com a tecnologia, isso aí acabou mudando, esses outdoors nas estradas, esses grandes painéis fixos, deram lugar depois para grandes painéis eletrônicos, né, com imagens, com movimentos. E hoje nós temos aí a propaganda mais massificada ainda dos outdoors, do que dos outdoors, que são os celulares. Não precisamos mais aí dos outdoors, de todo o investimento. Então isso já vem através dos algoritmos lá da internet, você acaba recebendo aí informações, vender algum produto. Nós acabamos sendo consumistas aí, consumindo tudo aquilo que nós gostamos. Então acaba aparecendo aí quando você consulta alguma coisa, de repente aquilo começa a pintar aí no seu celular, nas redes sociais, e aí você acaba também consumindo. E aí nessa música, Além dos Outdoors, ele fica questionando o que há por trás de toda essa propaganda, de toda essa massificação aí da propaganda dos negócios. Então uma música também na mesma linha aí do Gessinger, uma música assim bastante filosófica e tem a ver muito com a nossa contemporaneidade. Na época eram os outdoors, mudou-se os meios, mas os fins continuam os mesmos. Então, fica aqui essa postagem desse grupo musical ou dessa banda musical gaúcha que brilhou lá na segunda metade da década de 80. Nós voltaremos aqui a falar de um outro disco depois, mais para frente, aí, alguns anos depois, e como que se deu aí os sucessos do Engenheiros do Havaí. Então, fica aqui, um grande abraço também para o meu irmão, ele tem esse disco, na época ele comprou, ele gosta muito do Engenheiros do Havaí. Então, um grande abraço aí para o Fernando, que gosta bastante dessa banda, vai poder curtir aí. Vocês também vão poder curtir aí na descrição essas músicas que eu citei. Quem gostar de uma letra, uma banda assim que tem aí um repertório mais sofisticado com relação à poesia, dá uma consultada aí nas músicas, não só que estão aqui, mas de outros discos aí do Engenheiros do Havaí. Eles têm uma legião assim de fãs ainda. Converso com muita gente na rua aí que pede para eu postar aqui. O Engenheiros chegou aí, o primeiro dia do Engenheiro. Tem muita gente que ainda que acha que o Engenheiros é muito melhor lá do que o Legião Urbana, que tinha mais ou menos o mesmo estilo aí, né? Mas aí são controvérsias, coisas de fã mesmo. Então, fica aqui a lembrança dos 35 anos da Revolta dos Dandes, dos Engenheiros do Havaí ou Engenheiros do Hawaii. Grande abraço, uma boa audição e até a próxima.